para que possamos entender, Senhor, qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós. Cuida, Senhor, agora do Rony, dá para ele a tua graça. Cuida da sua esposa, Senhor, e do seu filhinho. E nos dá, Senhor, a bênção de participar com ele aqui desse momento tão especial. Em nome de Jesus. Amém. Rony, só para você saber, esse grupo aqui se reúne toda quarta-feira para a gente falar sobre temas ministeriais, né? A gente aqui trabalha muito a questão prática do ministério. Então, eu queria deixar você a parte disso para saber, né, como cutucar essa turma e se conduzir. Legal. Boa noite, pessoal, mais uma vez, para quem eu não tinha falado ainda, para quem eu não tinha visto aqui de maneira virtual. Desejo para você e para a tua família muita graça de Deus, muita plenitude de paz aí nesses tempos, né? E que nesse momento, entre um cafezinho e o outro aí, que o Fábio está tomando de maneira tão gostosa e cheirosa, a gente possa tricotar, igual aí a família do Nemer, né? Tricotar um pouquinho aí da teologia. Eu fico à disposição. Peço a liberdade de vocês. Minha esposa precisou trocar plantão, a Carol, né, conforme o Humberto colocou. Ela é médica e ela precisou trocar o plantão dela. Uma colega de trabalho precisou que ela cobrisse. Então, eu estou com meu filho de 3 anos, que eu estou tentando, fazendo ele dormir nesse exato momento. De repente, ele apareceu aqui, está aqui do meu lado, que era para estar dormindo já. E então, se porventura eu precisar me ausentar, e é essa nova realidade. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado, Humberto, pelas palavras introdutórias aí, né? A amizade, o Humberto é uma pessoa que me inspira muito, há bons 15 anos, pelo menos, aí, que tem feito diferença e levantado pessoas para fazerem a diferença, né? De uma maneira muito prática, que é o que nós acreditamos, que o resultado da nossa reflexão tem que desaguar, desdobrar em ações práticas que transforme de uma maneira relevante e significativa a vida das pessoas. É assim que nós acreditamos. E aí eu fico à disposição para a gente conversar aí, conforme vocês quiserem, e o Noah deixar. Eu não sei como você gostaria de fazer, Humberto. Eu deixaria você à vontade, Rony, para você ir pelo caminho do ministério, que você, talvez dando um panorama aí das agruras, essa palavra é boa, né? Agruras do ministério, para essa turma entender que ministério nem tudo vão ser flores, né? Então, essa é a ideia desse encontro aqui. Cutuca essa gente do jeito que você achar melhor. Tá. Eu não sei, eu acho que devo ser o mais velho aqui da turma, então talvez as referências que eu vou utilizar não alcance você aí. Então, eu espero conseguir trazer boas referências e leve os nossos cumprimentos, viu, Eduardo? Lá para o pastor Renato Gusso. A gente tem um estreito relacionamento. E o pastor Gesiel Martins foi meu orientador. Meu orientador não, ele participou da minha banca de defesa de dissertação. Então, nós temos um estreito relacionamento aí com o Fabapar, assim também como o Renato, a gente já trouxe ele aqui, já tem relacionamento com ele. Para ele, eu não levarei. Ele deu grego e hebraico, eu desisto. Poxa. Me recuso a levar os cumprimentos dele. Que isso, os professores, não, o emissário não pode ser morto por causa de uma má notícia, né? Ah, não sei. Gente, deixa eu ver se eu consigo colocar um pano de fundo aqui, porque se é isso não a passar,
eu não fico Sem problema. encabulado. Espera aí. Galeria, aplicar efeitos de tela. Vou colocar aqui. Vamos ver se vocês conseguem visualizar. Conseguem visualizar aí? Sim. Beleza? Eu acho que o meu fundo de tela fica mais legal do que eu. Consegue ver aí o que tem aí, não? Uhum. Sim. Bacana. Sim. Essa imagem, o que ela fala com você? O que te remete a essa imagem aí? Se é que vocês estão conseguindo ver, né? Estão em silêncio, talvez não estão conseguindo ver, e eu posso fazer uma audiodescrição aí. É que a gente é muito acanhado, professor. Mas... Se alguém quiser ver a imagem inteira, é só clicar com o botão direito do mouse e fixar, que a imagem fica inteira na tela, tá, gente? Se vocês são batistas e se sentem acanhados, imagina eu, presbiteriano, sou mais acanhado ainda. Bom, professor, me parece que quem está ajudando o senhor é o menino e não o contrário. A mim também. Ficou mudo, Rony. Ah, sim. Tranquilo. Eu tô ouvindo. Eu quero ouvir vocês primeiro. O adulto, ele fica próximo da criança, né? Parece que é um adulto e uma criança. Então, ele se curva para estar na altura da criança. Imagino eu, para ter uma boa comunicação. Mas é o menino que está segurando na mão do homem, ele que está com o olhar mais compassivo do que o homem. Me parece que é o menino que está consolando ou ajudando o senhor, e não o contrário. A briga é boa. Mas... Vamos lá, eu quero que vocês conversem entre vocês. Enquanto isso, eu vou ali rapidinho no quarto e já venho, tá? Só um minutinho. Pra mim é uma imagem meio tenebrosa, meio... O Para que mim é? parece que o dedo está dentro da barriga do menino. Ele parece... É um negócio meio estranho. E ninguém está feliz aí, né? Ô, louco, já voltou, cara? Oxi! Você deu conhaque pro menino. Celular. Dreyer. É quase a mesma coisa. Porque nós temos drogas que agem no corpo, tem drogas que agem apenas na mente, né? E fazem o mesmo tipo de efeito. É um efeito que ou nos amortece, né? Para a gente aguentar o fardo, ou nos alienia. Então, celular pode nos alienar. Assim como o Marx falava que a religião também fazia essa alienação. Faz a gente gastar tempo com aquilo que talvez não seja tão útil. Dizia Karl Marx, né? É apenas uma frase para a gente pensar, para eu amarrar com a minha situação aqui. E talvez, para ajudar a gente a pensar um pouquinho essa imagem. Você lembra de uma passagem bíblica de um discípulo de Jesus que depois da ressurreição, ele ainda é incrédulo com a ressurreição de Cristo, e diante de todo o desafio que Cristo deixa para o discípulo para dar continuidade à missão, ele tem um novo encontro com Cristo, já não mais como Jesus histórico, mas como Cristo da fé, e ele duvida de que esse Cristo da fé seja o Jesus histórico, né? E aí o Jesus fala para ele, então toca aqui a minha chagas, né? Lembra dessa passagem bíblica? Uhum. Sim. Sim. Lembra o nome do discípulo? Tomé. Tomé. E se esse quadro fosse uma representação de um artista paulistano chamado Daniel Botas, que fosse a representação dessa passagem bíblica?
você se assustaria, se escandalizaria, você falaria para mim o que diante disso? Eu acho que não seria escândalo, mas seria diferente porque a imagem que nós temos de Cristo na mente, né? Aquela coisa mais bonita, mais festiva, né? Não essa imagem que a gente está, esse semblante desse Senhor que a gente está vendo. O senhor é Tomé. Tomé. É o Tomé. Jesus é o menino. É o menino. Não, ele entendeu. Essa imagem do Senhor figurativamente, né, Rafael? É isso, né? E ninguém está feliz aí, tá uma carinha triste. Tomé tem a carinha de incrédulo dele, né? Assim, de dúvida. De dúvida. Lembra de um artista muito famoso que pintou esse quadro? Foi Caravaggio, né? Isso é uma releitura do quadro do Caravaggio. Caravaggio trabalhava muito com luz e sombra, né? E sempre no mais ou menos no meio do quadro do Caravaggio, ele lançava muita luz. Sempre lança luz em cima de quem é a representação para ele do Cristo, né? Consegue perceber que a luz, se a gente pensa no luz e sombra, a luz está bem em cima do menino, né? Iluminando, sendo iluminado aí. Bom, essa representação do artista mostrando que Jesus poderia ser uma criança negra, talvez dessas tantas que estão em situação de vulnerabilidade social, que moram talvez no Jardim Ângela, que mora talvez no entorno da comunidade de fé de vocês ou no entorno da casa de vocês. Talvez na representação do Daniel, essa chaga pode ser uma bala perdida. Pode ser algo do tipo. Você conseguiria ver Jesus numa criança como essa? Por que eu faço questão de trabalhar essa imagem? Porque para mim é muito forte essa imagem. E quando o Humberto me chama para conversar com vocês, ele fala para mim que vocês são aquilo que ele tem de mais precioso, que são os vocacionados, são as pessoas que ele entende que são santos e santas, que ele está preparando para o ministério. Não é assim que fala Efésios? Que aqueles que se sentem vocacionados, né? E aí tem as pessoas dons, lá em Efésios, que Deus chama uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para mestres, outros para profetas e outros para pastores, né? Era isso ou não? Sim. Ou outros para São 5 ministérios ali, né? E para que é para fazer? Em Efésios, o que fala? Que é para esses que são pessoas chamadas para o ministério, eles precisam fazer o quê? Capacitar os santos. Então, acredito que vocês são pessoas chamadas por Deus, vocacionadas por Deus, para capacitar outras pessoas também. E uma pessoa vocacionada, ela precisa ter mais do que um conhecimento da cultura bíblica. Precisa saber mais do que texto bíblico decore, referência bíblica. Ela precisa, como diria John Stott, ter uma mentalidade bíblica. Porque é possível você ter verso bíblico decorado, mas não ter uma mentalidade bíblica. É possível isso? Sim ou não? Aí? Sim, sem dúvida. Sim. E o que a mentalidade bíblica faz com a gente? Ela sensibiliza o nosso olhar para aquilo que chama a atenção do coração de Cristo. Bom, aí a gente tem que ler os evangelhos para saber aquilo que fazia o coração de Jesus Cristo pulsar mais forte, uma vez que ele entendia que a missão dele
na Terra era a extensão da missão de Deus, né? E qual que é a missão de Deus? Trazer todo o mundo... Reconciliação, né? Reconciliação de toda a criatura, de toda a criação, para consigo mesmo, no caso, a missão de Deus, né? E ele envia Cristo para ser a extensão da missão dele. Cristo vem para a Terra para falar, olha, eu vim para trazer a missão do Pai, né, que é reconciliar com ele todas as coisas. Para isso tem que ser por meio do próprio Cristo, né? Porque nós não conseguiríamos fazer isso por nós mesmos. Bom, se a missão do Cristo é a extensão da missão de Deus, uma vez Cristo, em Atos 2, potencializa a sua igreja para dar continuidade com a missão dele, no poder do Espírito Santo, que é dar continuidade à missão do Pai, a nossa missão é mais do que evangelizar pessoas. É mais do que batizar pessoas. É mais do que colocar essas pessoas dentro de um discipulado. É mais do que fazer essa pessoa se tornar membro da nossa congregação. É mais do que tornar a nossa congregação uma nova igreja filha e emancipar essa igreja. Essa não é a nossa missão. Essa não é a missão do Cristo e essa não é a missão do Pai. A nossa missão é reconciliar o mundo com Deus. Para isso, Deus nos deu dons e ministérios. Muitas vezes nós ficamos mais confortáveis apenas com o ministério do que necessariamente cumprindo com a missão. Isso não é mais gostoso? Você ficar só envolvido com o ministério da jornada da oração, dentre outras coisas, do que ir cumprir a missão? É mais confortável ficar no seu quadrado, né, e não sair dele. Eu sempre achei mais confortável. Porque a missão é difícil, né? Mas para cumprir a missão, a gente precisa ter essa sensibilidade, essa mentalidade bíblica. A partir do momento que a gente tem a mentalidade bíblica, os problemas no nosso entorno, além das paredes da religião, saltam aos nossos olhos e sensibilizam o nosso coração. Por isso que, para mim, essa releitura do quadro de Caravaggio, de Tomé, é muito impactante. Isso tem tomado o teu coração, não? Bastante. Muito. O que te traz aqui, nessa sala? Podia estar fazendo qualquer outra coisa. Hoje acho que tem jogos da Libertadores, tem reprise da novela, tem tantas outras coisas aí. O que te sensibilizou da parte de Deus a tal ponto de te trazer, fazer teologia e estar envolvido num grupo de estudo 9h30 da noite? Fala um pouquinho para mim, para eu conhecer um pouquinho de vocês aí. Eu gosto de começar fazendo o resumo do grupo, né? Mas, por exemplo, uma coisa que me sensibiliza e me toca demais é o cuidado para com as pessoas, né? Então, assim, desde o tempo que eu fui bombeiro civil, o cuidado com as pessoas me chama muito a atenção, move muito o meu coração. E esse mês, especificamente, né, me toca muito a questão dos automutilados, as vítimas de tentativa de suicídio, as famílias que envolvem, os codependentes, né, que envolvem as pessoas que se envolvem em automutilação, em tentativas de suicídio. Isso, para mim, é uma coisa que toca muito o meu coração e eu sinto muito desejo, muita vontade de estar perto dessas pessoas para ajudá-las, seja elas enquanto vítimas e os codependentes nas pessoas das suas famílias.
Um pouquinho diferente. Só rapidamente, né, os pais da Regina vieram para o Brasil como missionários, né? Ficaram 50 anos no Brasil aqui, hoje moram de volta no país de origem. Então a gente tem um carinho grande com a questão da missão, né? E o estudo da teologia, né? Isso agora, depois de velhinho, mas uma coisa que tem marcado muito é que o Evangelho, né, lendo Atos e vendo um pouco, não dá para dizer a teologia paulina, mas eu enxergo ali com muita clareza que o Evangelho é levado por alguém, né? Então, a gente chegou muito próximo de ir para um país árabe, como para trabalhar no hospital profissionalmente, mas com o intuito de levar o Evangelho, mas seria nesse ano, né? A circunstância estruturalmente mudou tudo, então a gente deve acabar o curso ano que vem e não sei para onde iremos, se iremos para algum canto ou não, né? Mas o que mexe muito comigo é a questão de que alguém tem que levar o Evangelho. Então, alguém veio para o Brasil, alguém foi para África, poucos ainda foram para o Oriente, né? E aí uma coisa bacana que tem a ver tudo com que eu estou, vai ser meu trabalhinho, meus artigos que eu estou escrevendo, que é o que você trouxe uma imagem que, se ela for colocada aqui na Itália, na Alemanha, na Bulgária, ela é uma linguagem universal, né? E eu estou usando, como o meu intuito seria trabalhar para abrir portas para o Evangelho, né? E eu estou escrevendo que o trabalho é uma linguagem universal, né? Porque ele te leva de um canto para o outro e te abre portas para o Evangelho, né? Então é um desejo nosso de agir dessa forma e tem tudo a ver com esse início que você trouxe, né? Que é uma linguagem universal, a arte também, a música, né? Então mas de nós é isso um pouquinho. Eu vou falar um pouco de nós aqui, Rony. Sou o Rafael, que é a Letícia, né? Nós somos os estagiários aqui do grupo, tá? A gente tem 2 meses aí, 2 meses que eu conheci a faculdade também, tô quebrando cabeça lá com estudo online, né? Mas eu estive conversando com o pastor Humberto uns 2 meses atrás também, de uma inquietação, assim, dentro de mim em relação a carreira, trabalho, insatisfação, parece que não estou no lugar certo. E sempre quando falava de trabalho voluntário, ouvia trabalhos voluntários, ajudando as pessoas, isso enchia meu coração, né? Em cuidar de pessoas, enfim, atender a necessidade das pessoas. E essa inquietação eu compartilho com a Letícia desde quando a gente se casou, né? Desde o começo, uns 10 anos, né? E troquei de trabalho várias vezes, investi na carreira, fiz curso, e isso não saiu de dentro de mim, né? Falei, então vou levantar a mão, levantei a mão para o pastor Humberto. Então, ele fez o convite para a gente orar, oramos, entramos nesse grupo, entrei na faculdade, e a gente está indo aí, está estudando e orando, né? Para ver o que Deus quer fazer, mas existe sim essa inquietação a gente não pode só ver essas imagens, você mostrou um quadro, mas aqui da minha janela eu vejo pessoas assim, eu não posso só ver e depois fechar a janela e dormir. Alguma coisa tem que acontecer dentro do meu coração, tem que explodir alguma coisa que isso se torne uma prática. É assim que nós chegamos aqui, né? Resumidamente. Legal. Mais alguém aí quer compartilhar? Eu estou estudando teologia para me preparar melhor para esse mundo nosso que está muito complicado, né? A gente está na semana missional falando do movimento VUCA. Na faculdade estou estudando, né, a pós-modernidade, que linguagem que você usa, quer dizer, a gente, assim, claro, a Bíblia é o nosso centro, mas a gente precisa se preparar, né, para esse mundo. E principalmente que o meu marido, que está aqui também dá um oi aí, o Rinaldo já terminou o seminário, ele tem um chamado.
Então, eu senti necessidade de me preparar melhor para poder ajudá-lo também no ministério. Então, e esse grupo aqui está ajudando demais a gente. Legal. Joia. Deixa eu tentar fazer uma conversa bem prática, conforme foi pedido. Deixa eu compartilhar aqui um slide com vocês. Conseguem ver o meu slide? Sim. Sim, sim. Beleza? Lausanne. Deixa eu passar aqui. Tá escrito Mission Day Praxe Social? Sim. Sim. Legal. Bom, você consegue ver mais ou menos o que representa essa imagem aí, não? Parece uma marcha, né? Eu não vou me adiantar, porque isso aí estava no exercício nosso. Isso é uma foto da Marcha para Jesus. Né? E tem um morador de rua. Vários jovens passando ali. Isso essa foto é antiga já. Eu peguei de um jornal. Era da Marcha para Jesus na cidade de Curitiba. E um morador de rua ali, do lado ali. Lembra que eu falei da missão? Isso. A princípio, tipo, uma foto é sempre muito difícil de julgar, né? Mas, a princípio, parece que as pessoas estão passando ao largo e sem dar muita atenção. O que eu quero que a gente pense um pouquinho? Quando a gente fala de vocação, a gente está falando de diversos dons e trajetórias profissionais, ministeriais diferentes de cada um de vocês. Nós estamos em cidades diferentes, com realidade social e econômica diferente, num momento muito peculiar ainda, né? Que é o momento que a gente está vivendo. Mas eu queria que você pensasse nessa missão de Deus, ok? Porque vocês estão se capacitando da melhor forma possível, buscando conteúdo bíblico, para vocês terem uma mentalidade bíblica, para essa mentalidade bíblica, junto com os dons e com a vocação que vocês têm, potencializar a ação de vocês para darem continuidade na missão de Deus. Isso é translúcido para vocês? Isso é importante. Né? Mission Day é uma expressão em latim que é a missão de Deus. Né? Bom, e de que maneira que a gente pode dar essa continuidade na missão de Deus? Utilizando essa expressão praxis. E isso é muito importante a gente pensar nisso. Quando a gente fala de praxis, a praxis ela é muito mais do que uma prática. Deixa eu olhar para o rosto de vocês aqui. Quando a gente fala no conceito teológico de praxis, é nós termos uma prática como resultado de uma reflexão. Não pode ser uma prática sem pensar. Tem que ser uma prática que é resultado de uma reflexão, a tal ponto de que quando eu vou realizar essa prática ela tem que transformar uma realidade. Então, depois da minha prática, que ela vem como resultado de uma reflexão, a minha prática não pode deixar aquilo que eu estou agindo, ou o alvo, ou o meu objeto de ação, igual. Então, se você faz uma ação, a sua ação ela tem que ser pensada sempre de uma maneira sistêmica. Quando Jesus age, toda a ação de Jesus pode ser uma oração, pode ser um milagre, pode ser uma visita numa casa, comer com uma pessoa, ela não tem apenas um significado pontual naquela situação. Ela tem um significado espiritual e ela tem um significado sociopolítico e cultural. Isso é importante.
quando a mulher com fluxo de sangue toca em Jesus, ela não apenas foi alcançada por um milagre, uma ação espiritual no corpo dela. Teve uma ressignificação social, cultural. Quando Jesus opera um milagre num leproso, tem uma ressignificação social. Quando o endemoniado gadareno é tocado por Jesus, ou tem um encontro com Jesus, isso tem uma ressignificação econômica. Não é só simplesmente o demônio que sai de uma vida de uma pessoa. Jesus mexeu com a economia. Quando aquelas pessoas estavam utilizando a mulher para fazer adivinhações, e o milagre alcança a vida daquela mulher, e as pessoas ficam bravas porque elas iam parar de ganhar dinheiro, isso tem uma ressignificação socioeconômica. Você consegue entender que você, ao ser agente do milagre de Deus, a tua prática tem que ter esse tipo de transformação? Por isso que o ensino bíblico, e quando a gente tira uma pessoa de uma condição mental que está aprisionada, com a mente cheia de amarras espirituais, e a gente tira essas amarras espirituais da mente das pessoas, essa pessoa tem a condição de transformar o teu entorno. Assim como também a pessoa, quando ela é aprisionada, a mente dela é aprisionada, ela alcança todo o entorno, né? O Mantovani estava falando das pessoas que se automutilam, das pessoas que chegam ao ponto, né? E Setembro Amarelo vem nos rememorar isso, das pessoas que tiram a sua própria vida. Ela não faz mal só para ela, ela faz mal para toda uma rede de pessoas. Então, isso tem um significado maligno muito grande. E as nossas ações abençoadoras também têm que ser tão grandes nessa direção. Então, o que é ter uma mentalidade bíblica? É ter uma mentalidade de que a nossa ação tem que ser fruto de uma reflexão. E quando a gente age, tem que ser para mudar um sistema. Então, uma ação nossa... Pensa o seguinte, a gente não fala lá de, a gente não dá o peixe, a gente ensina a pescar. A ação do cristão não pode apenas dar o peixe. Tem situações que a gente tem que dar o peixe. Mas o bom é quando a gente consegue dar o peixe e também ensinar a pescar, não é? Mas o que adianta eu ensinar a pescar se a pessoa não tem a oportunidade de ter a sua própria vara de pescar? O que adianta eu ensinar a pescar e a pessoa está pescando de vara quando ela poderia pescar de tarrafa? E o que adianta a pessoa aprender a pescar se toda a estrutura socioeconômica não dá oportunidade dela chegar na beirada do lago? Tem uma série de burocracias e ela precisa galgar certas situações financeiras para ter condição de chegar na beirada do lago. Você consegue entender a minha analogia? Só evangelizar a pessoa, só orar pela vida da pessoa é dar o pão, né? Ou melhor, dar o peixe. O pão da vida também, né? Dar o peixe. Mas as nossas ações, enquanto vocacionados e vocacionadas, tem que ser sempre uma mentalidade bíblica sistêmica. Não tem nenhuma ação de Cristo que não tinha propósito. Propósito terreno, propósito eterno, e é uma ação hoje pensando no amanhã. Cristo estava sempre pensando de uma maneira sistêmica, o todo. Não fale isso agora, porque depois... você vai se arrepender, porque essa ação vai se desdobrar no depois.
Então, olha, eu estou pensando, vocês estão pensando no hoje, eu já estou pensando lá em Jerusalém, em passar pela cruz e naquilo que vem depois da cruz. É um pensamento sistêmico, é um pensar aqui e agora, mas é pensar um lá e um além. As nossas ações, enquanto vocacionados, passam por isso. Então, quando a gente vai pensar no desenvolvimento do nosso ministério, numa jornada de oração, numa escola bíblica, ou o que quer que você faça, você tem que pensar sempre de uma maneira sistêmica. A gente fala assim, é olhar a árvore, mas é olhar a floresta. E o que é pensar de maneira sistêmica? É pensar qual que vai ser o desdobramento dessa ação, é pensar na questão econômica, do ministério, do desenvolvimento do ministério, da minha ação. Hoje em dia a gente já pensa no marketing, é pensar, vamos usar uma analogia de vendas, né? É o pré-vendas, a venda e o pós-venda. De igual forma, as nossas ações precisam ser assim também. Estou pegando, não significa que eu penso de igual forma, com o mesmo valor econômico, só estou pensando, ajudando a gente a pensar o todo, né? Que talvez você já fez alguma compra e depois que você fez a compra, alguém voltou a te ligar, né? E daí, tá gostando, não tá? Isso é um pós-venda. Ministerialmente, quando a gente vai pensar no desenvolvimento das nossas vocações, a gente tem que pensar de uma maneira sistêmica. Então, quando eu vim para Maringá não para desenvolver o meu ministério apenas, mas para desenvolver o ministério da minha esposa, que não tem nada a ver com o meu. Então, quando eu penso numa mudança de cidade, eu penso numa mudança de cidade que tenha a ver com o meu ministério, com a minha vocação, com o ministério, com a vocação da minha esposa, e agora eu preciso pensar no ministério na vocação do meu filho, que eu ainda não sei qual é, mas que eu preciso ajudá-lo a entender qual é. Para isso, na minha vida, é muito importante ter uma missão. Tem uma visão e uma missão institucional? Eu tento traçar uma visão e uma missão da minha família. E a minha família é cuidar da saúde. A missão, se eu pudesse colocar uma missão institucional da minha família, é uma missão de levar saúde. Então, cada letra tem um significado. Então, minha família, levar saúde, o que é? É servir, no S, A de adorar, o U de levar essa unidade do corpo de Cristo, o D de levar o discipulado e o E de evangelizar. Essa é a missão da minha família. Eu cuido da saúde da mente e minha esposa cuida da saúde do corpo. Ela é médica e eu sou professor. Então, essa é a nossa missão. Então, juntou a missão, a minha missão, mais a missão da minha esposa, e a gente decidiu se casar há 10 anos e meio atrás, para dar continuidade. Agora que o Noah veio, ele tem que dar continuidade a essa missão. O que ele vai fazer? Não sei. O que ele vai escolher? Eu não sei. Quais são os dons que Deus deu para ele? Eu também não sei. Eu sei que desde cedo eu preciso colocar na cabeça do Noah que ele tem que dar continuidade à missão da família. Porque ele carrega em si a missão da família. Qual é a missão da família? É a Missio Dei. É dar continuidade à missão de Deus. Ele vai fazer isso dentro da igreja, fora da igreja, aí é a decisão dele. Mas o que eu preciso ajudar a entender? Esse todo, essa visão integral. Para quê? Para que a gente não incorra no risco de estar passando do lado do alvo da minha missão e nem estar percebendo. De talvez eu estar sendo massa de manobra da religião, ou tantas outras situações, e eu não estar nem percebendo. Eu estou cumprindo com o meu ministério, e a igreja me aplaude, e eu sou muito bem visto na igreja, mas eu não estou dando conta de cumprir com a missão que Deus tem. A gente poderia falar que esses jovenzinhos estão cumprindo com o ministério dele,
ou aquilo que o pastor deles desafiou, né? Que o sistema religioso desafiou eles. Ó, vamos todo mundo, tal dia, tal horário, marchar em nome de Jesus e fazer oração. Mas se eles passarem ao largo de quem necessita, de quem é alvo do coração de Deus, não está cumprindo com a missão. Então, a Missio Dei, ela é um princípio de ética cristã. Ela é um princípio de cosmovisão cristã. Ela é um princípio de responsabilidade social nossa em todo momento. E aí eu trago esse texto bíblico. Né? Não atente cada um para o que é propriamente seu. O seu ministério, a sua família, a sua igreja. Mas cada qual também para o que é dos outros. Está vendo que existe uma ética, existe uma lógica de empatia, uma lógica de alteridade, de se preocupar com o outro? É a regra de ouro, né? Que amar o próximo como a nós mesmos. De sorte que haja em vós, né, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Bom, isso a gente chama de, na teologia, de... O que a gente chama aí? De kenosis, né? Uma palavra grega, que é esse esvaziar aí. Então, se esvaziar é a kenosis para cumprir o querigma, que é cumprir dar continuidade ao cumprimento da missão de Cristo. E aí é estar disposto a se esvaziar até do seu próprio ministério, se colocando da forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. É interessante para mim esse texto, que o se colocar semelhante aos homens é se colocar semelhante àqueles que necessitam. Então, Cristo se esvazia para ficar semelhante àqueles que têm a necessidade. E aí a gente precisa se esvaziar dos títulos, muitas vezes do conhecimento, da linguagem, né? Do perfume, de tantas outras coisas, né? Se esvaziar de uma rotina, de muitas outras coisas. Porque a gente precisa ser obediente até a morte e a morte de cruz, assim como Jesus foi. Por isso Deus exaltou soberanamente, deu um nome sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, que estão no céu, na terra, embaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Está vendo que quando a gente fala de missão, é muito mais do que fazer a grande comissão. Fazer a missão e dar continuidade da missão de Deus é viver embaixo do jugo dessa ética, que é a vida de Jesus Cristo. Faz sentido para você isso ou não? Queria ouvir vocês. Sim. Sim ou não? Sim. Sim. Não faz sentido. Quando Jesus fala amar o próximo, esse amor é muito mais completo do que, né, só dar o peixe lá que você comentou. Você tem que olhar o todo dele, né? Onde que ele está vivendo. Na pandemia a gente sentiu muito isso. As pessoas, por exemplo, tinha alguém que ajudava em casa, né? Uma pessoa que ajudava nos trabalhos de casa. E agora ninguém pode sair de casa. Quantas pessoas é que ligaram para aquela moça que ajuda, para ver como é que você está precisando de alguma coisa, né? O sustento dela era aquele. Tantas pessoas. Então, assim, quantos cristãos que se dizem cristãos efetivamente amar o próximo efetivamente, né? Não adianta você ligar e falar, vou orar por você, tá? Na pandemia. Falar na prática, né? Na psicologia, Renilson, eu não sei se você já fez algum tipo de terapia ou análise,
É sempre importante, quando a gente vai fazer terapia, né? Que a gente dê o nosso nome, né? Porque muitas vezes, quando a gente vai falar, a gente terceiriza. Para esse ente que se chama igreja, ou esse ente que se chama povo de Deus, ou esse ente que chama cristão, e aí parece que a gente tira a responsabilidade, a gente precisa colocar o nosso nome. Parece que eu, Rony, deixo de fazer, né? Senão a gente joga para esse ente, parece que o cristão deixa. Mas o cristão nada mais é do que eu, né? Agora parece. Então, você fazer uma análise aí. No fundo, a transformação sempre é nossa. A gente sempre olha para o próximo, mas você pode ver que a transformação principal é com você. Por isso que é importante a gente fazer, ter essa coragem de falar, não, parece que eu faço isso. Né? Porque a gente evita essa transferência, né? Por quê? Porque é aquele lance que a gente joga para ninguém, para ver se alguém desses ninguém toma responsabilidade para si e começa a mudar. Então, essa mudança começa na gente e a gente precisa ter essa coragem de falar, olha, eu estou falhando nisso ainda. Pode ser que eu não estou falhando 100%, mas ainda não estou do jeito que Cristo quer que eu seja. Uma vez que Ele é o meu modelo, né? Eu preciso chegar na estatura de varão perfeito, eu preciso chegar no modelo dele, né? E esse é o grande desafio nosso. E eu vou apresentar aqui para vocês um texto. Eu vou passar rapidamente aí, porque eu não sei quanto tempo eu tenho. Daquilo que eu já falei para vocês. Via de regra, quando a gente fala do da missão dos vocacionados, a gente sempre lembra da grande comissão, lá de Mateus 28, né? Ide por todo mundo, né? E a gente reduz essa missão, que é tão grande, a só realizar isso. E aí, o que a gente fala? Que a gente precisa ganhar almas, fazer discípulos e plantar a igreja. A prioridade desses objetivos aí é o crescimento da nossa igreja e a multiplicação da igreja. De que maneira a gente faz isso? Sendo uma pessoa boa, né? Não matando, não roubando, não fazendo nada de errado. Fazendo um evangelismo pessoal, né? Falando do amor de Jesus para as pessoas, até o ponto delas decidirem pelo batismo. Aí a gente discipula ela. Quando a gente tem um monte de discípulos que já foram batizados, Jesus, era só um pouquinho, gente. O filho do trovão chegou aqui. Espera aí. Apresenta ele para nós aí. Isso porque você não conheceu o Danielzinho, meu amigo. Vocês dizem aqui, papai, eu abaixei aqui, ó. Então tá, vem cá. Vou mostrar para você, pro pessoal, papai tá em reunião. Você não vai poder ficar aqui. Fala oi pro pessoal lá. Oi, Noah. Oi. Dá tchau. Oi, Dá tchau Noah. para eles. Oi. Dá tchau para eles. Ele Tchau, não tá Noah. escutando porque eu tô com fone, né? Tá. Eles estão falando oi, tchau para você. Dá oi para eles. Oi. Falou baixinho. Oi. Oi, bem tímido. Ele é tímido, puxou pra mãe. Você vai pro quarto lá, tá? E eu já vou falar daqui a pouquinho. E é mais ou menos que funciona isso. Por muito tempo é mais ou menos assim que funcionou, né? Quer dizer, toda a nossa inspiração era ganhar vidas para Jesus, discipular essas vidas e colocar mais ou menos no trilho. E aí levar, muitas vezes a gente faz isso de que maneira? A gente começa a falar, a gente não sabe muito, vai lá, chama o pastor, eu tenho aqui um grande empresário, amigo meu, eu tenho aqui uma pessoa bam, mas eu preciso que o senhor fale, pastor, vai lá ganhar ele para Jesus, eu vou fazer um jantar na minha casa, o senhor vai lá e fala. Isso acontece muito com você, Humberto, ou não? Já aconteceu bastante, né? Agora essa turma aí tá me ajudando, cara. Tô dividindo com eles. Legal, então pode ser que hoje você que seja convidado a ir fazer um jantar, né? Não, vai lá na minha casa, ou eu vou fazer uma arapuca santa para do nada você aparecer lá e falar de Jesus pro meu cunhado. Né?
E aí a gente fala de Jesus porque a gente terceiriza essa responsabilidade do discipulado para outra pessoa, e aí essa pessoa vai para a nossa célula, vai para a escola bíblica, e a gente coloca ela no trilho, e a gente coloca essa pessoa dentro da máquina e deixa ela lá. E vamos para o próximo. Não é mais ou menos assim que acontece, não? A gente caminha mais ou menos com essa pessoa ali, até dar um ano e meio, e a gente fala, agora eu já considero que ela já não é mais novo convertido. Aí a gente solta ela no meio para qualquer um cuidar, ou para ninguém, ou para o cristão, né? A gente transfere isso, ou para a igreja, e a gente vai atrás de outro. E a gente fala, a gente está seguindo a grande comissão. Mas a grande comissão é mais do que isso. Ou a missão de Deus é mais do que isso. Né? A gente tem um outro fundamento. Né? Então, a missão aí, ela normalmente é compreendida aí como a natureza e o propósito de Deus. Quando a gente olha pelaquela perspectiva de Filipenses que eu li, a gente não compreende que essa missão de Deus, ela é plantar a igreja ou salvar pessoas. A gente entende que essa missão de Deus passa por isso, mas é muito mais do que isso. Sim ou não? Você concorda com isso ou não? Sim. A gente pode ter um problema aí, Rony. É Rinaldo que está falando. Uhum. A gente pode ter um problema aí, no sentido de que, até isso pode ser da nossa parte também, né? Mas aquelas pessoas que já estão no meio e, vamos dizer, que não tem... tentar me expressar aqui de uma forma bem clara. Nós aqui somos os vocacionados, então a gente sabe que nós temos uma missão a seguir, temos que trabalhar em cima dessa missão. Tá ótimo, bacana. Mas aquelas pessoas que não estão aqui, por exemplo, e elas ficam acomodadas. No grupo que nós temos, que eu e Renilce fazemos parte, insistentemente eu falo assim, você tem que pregar o evangelho. Você é um pregador do evangelho. Não estou falando que você precisa subir no púlpito, mas você tem que pregar o evangelho para o seu vizinho, para aquela pessoa que mora na frente da sua casa, aquela pessoa que trabalha com você. E aí a gente percebe que tem muitas pessoas acomodadas, né? E eu acho que então tem que ter esse trabalho também em cima disso para que essas pessoas possam contribuir na Mission Day. Eu vejo assim também, viu, Rinaldo? E aí, como eu aprendi, Rinaldo, eu aprendi com o estudo bíblico de Efésios, que talvez vocês conheçam. Já falei isso numa outra oportunidade com o Humberto. Eu entrava na internet e pegava um estudo bíblico de Efésios. Vocês conhecem o estudo bíblico de Efésios aí, não? Não. Não. Não? Não. Precisa apresentar para eles esse estudo bíblico de Efésios aí, viu, Humberto? Eu fiz o estudo bíblico de Efésios, que era ali capítulo por capítulo, e eu ganhei a atenção da Carolina, minha esposa, fazendo um estudo de Romanos. Tinha um pastor aí da cidade de São Paulo, de uma igreja, coincidentemente parece que é uma igreja batista, que elaborou um bom estudo de Efésios aí, na cidade de São Paulo. Era um pastor Batuta. Parece que sim aí, não sei. Parece que o nome parece que era meio parecido com o Morumbi também. Mas não sei, mas... era Romanos, né? Hã? A paixão dele era Romanos. Romanos, vai ter um estudo de Efésios dele. Na internet os dois estudos, Efésios e Romanos. E eu lá em Foz do Iguaçu, eu pastoreava uma igreja de Foz do Iguaçu, eu fazia o estudo e aplicava o estudo de Efésios dele. Porque lá em Efésios ele vai ajudar a gente a pensar isso, de que o nosso papel, Rinaldo, volto a dizer, eu já disse isso nessa noite, o que é para fazer? Nós que somos os vocacionados. Trabalhar com esse povo. Trabalhar não só com os santos, entendeu? Isso. Desenvolver o ministério dos santos.
Então, cabe a nós buscarmos estratégias para falar. Eu não sei se vocês trabalham com célula ou com grupo de estudo e falar, meu Deus, isso aqui parece um milho pipoca, sabe? Que fica o piruá, assim, conhece piruá? Assim? Esse não desenvolve, você põe na pressão, não desenvolve, parece um piruá. Aí cabe a nós buscarmos estratégias diferentes para alcançar o coração dessa pessoa, para potencializar nela o dom que ela tem. Ainda que o dom que ela tenha vai cumprir com a missão, com a Missio Dei, que não tem nada a ver com aquilo que eu achava que tinha. Sim, sim. Que era envolver ela nos ministérios da igreja. E às vezes não tem nada a ver com isso. Porque a Missio Dei, como ela vai além da grande comissão, eu penso assim, os dons que Deus nos deu não são apenas dons espirituais para servir a igreja. Esses dons são para servir a missão de Deus no mundo, que é reconciliar o mundo com Deus. Então, o meu dom, quer seja de profetizar, quer seja de ensino, quer seja de discernimento, quer seja de cura, quer seja do que for, é para restaurar vidas e reconciliar essas pessoas com Deus. E eu posso fazer isso por meio de planilhas. Eu posso fazer isso no meio educacional, no meio da saúde, como borracheiro, não interessa. É fazer isso como um artista, como o Daniel Bota fez nesse quadro, entendeu? Que é nos alcançar para olharmos para cima e vermos que existe Deus e ajudar as pessoas a verem dessa forma. O que eu quero que a gente pense com isso? E aí eu já vou encerrando, viu, Humberto? É para que a gente pense além da grande comissão. Filipenses propõe que a grande comissão é apenas uma parcela. Mas eu posso fazer isso, e hoje eu falo para vocês que eu faço isso, sem nem pisar na igreja, no ambiente educacional. Então, hoje, dentro do ambiente educacional, eu pude trazer o Catito. Vocês conhecem o Catito? E o pastor Naman Mendes, para falar sobre suicídio para pelo menos 250 mil alunos, aqueles que quiserem assistir. E eu não pisei na igreja. Mas a gente pode falar de cuidado mental, cuidado emocional, cuidado espiritual, para alunos que estão em situações periclitantes, nocivas com suas próprias vidas. E eu nem pisei na igreja. Minha esposa teve o chamado ministerial dela. Eu trouxe a minha esposa, eu morava em Foz do Iguaçu, nós namorávamos, estávamos morando em Foz do Iguaçu, e nós viemos participar do Teen Street Brasil, na cidade de Maringá, que é um ministério que trabalha com adolescente. Esse ministério é um braço da OM, né, que o Humberto liderou aí por muitos anos na América Latina, e eu trouxe um grupo da igreja para vir participar desse ministério em Maringá. Trouxe os adolescentes para participarem e os jovens para servirem os adolescentes. E minha esposa, ainda meio nova convertida, fazendo o estudo de Romanos comigo, eu trouxe ela. E eu falei, olha, você é biomédica, né? Estudante de biomedicina na época, você pode ir lá trabalhar na enfermaria. E ela veio trabalhar na enfermaria. E eu queria que ela fosse tocada, porque eu estava orando ali, eu estava querendo casar, né? Deus, ela precisa... Se ela não tiver um chamado, ou ela não entender o chamado dela, que ela precisa estar envolvida nessa missão, eu vou ter que dar linha na pipa, né? Posso falar porque ela não está aqui. Então, assim, porque eu preciso ter alguém do meu lado para montar junto comigo uma missão familiar. E eu trouxe ela, queria que ela fosse tocada. O Teen Street Brasil é um ministério que realmente tem chamado muitos adolescentes, né, despertado para a missão, muitos adolescentes. E aí ela foi, participou do evento, nada no evento foi tão forte para Deus falar com ela, até que
um menino quebra um braço, andando na pista de skate lá, quebra o braço. Aí tem que pegar esse menino, coloca no carro e leva para o hospital. E ela foi caminhar com esse menino lá para o hospital, fazer o acompanhamento. Enquanto ela está na espera desse menino ter lá o braço enfaixado e tudo mais para poder voltar, ela viu uma pessoa idosa numa cadeira de roda. E Deus falou com ela ali, chamou ela para o ministério para trabalhar com geriatria ali. Não tinha nada a ver, né? Então, ali Deus falou com ela, ela voltou daquele hospital, à noite nós conversamos, e ela chorando falou, eu entendi para onde eu tenho que ir. A partir daí, ela concluiu o curso, nós oramos, mudamos de Foz do Iguaçu, viemos para Maringá, ela fez medicina, hoje está terminando o 2º ano de residência. O ano que vem ela começa a oncologia, porque Maringá não tem geriatria, mas para ela já poder se encaminhar para trabalhar com idosos. Então, isso já passou. A gente tem quase 11 anos de casado, então isso já tem muitos anos, né? Então, não tem nada a ver. Minha esposa não fala. Ela é super discreta. E a missão dela, uma vez que ela entendeu que ela precisa cumprir com Filipenses 2, não tem nada a ver com a grande comissão. Ela precisa reconciliar pessoas em estado terminal, ela precisa levar a palavra de conforto para os familiares, falar de um amor de um Deus que existe uma fé, que existe uma maneira de entender o mundo, existe uma ética profissional, existe um cuidado integral que vai além do físico. Então, é isso que a gente precisa entender, que a Missio Dei, ela passa além disso. De que forma que a gente entende isso? Percebendo que Jesus Cristo é Senhor de fato e de direito do mundo. Ele é a coroa da criação, ele é o Senhor de todas as coisas, mas ele é porque Deus decreta que ele seja. Mas na prática ele é? Na prática Jesus é? A gente está falando de teologia prática, aí o Humberto falou, né? Jesus é. O que vocês acham? Jesus é o Senhor de todas as coisas? E o nome dele é sobre todo nome? Sim ou não? Sim. Sempre. Sim. E ele é porque quem falou que ele é? Deus falou que ele é. Deus, Todo-Poderoso. Agora, ele é por direito, não é? Porque ele morreu, ressuscitou, lá Filipenses, do jeito que a gente leu. Porque ele se esvaziou de si mesmo, se fez semelhante ao homem, ele ressuscitou, e o nome dele é sobre todo o nome, porque Deus deu isso para ele como filho primogênito, né? Outrora unigênito, depois primogênito, ele é sobre todas as coisas. Ele é Senhor de direito, mas ele é Senhor de fato? Ainda não. Eu acho que enquanto tiver adolescente preto sendo retratado no quadro do Daniel Botas, talvez Jesus não seja Senhor de fato. Porque eu não posso concordar entendendo que Cristo é o Senhor de fato, se tiver queimadas criminosas no Amazonas e no Pantanal. Eu não posso entender que Jesus é Senhor de fato se tiver Cracolândia. Quem que é responsável por dar continuidade da missão de Deus de fazer com que Jesus seja Senhor de fato? De quem que é essa responsabilidade? Todos nós. Todos nós. Dos vocacionados. Então, na oração de Jesus Cristo, que ele fala: venha a nós o teu reino,
e seja feita a tua vontade, Jesus está falando, clamando a Deus para que ele faça isso, e Deus vai trazer o reino dele através de quem? Através da gente. Se a gente não falar o que é o reino para o outro de Deus, como é que ele vai saber que é o reino? E aí que é meu desafio, Renilson. Não é falar, é viver essa ética de praxis social. Sim. É ter essa cosmovisão, é ter essa ética. Porque não adianta nós apenas bradarmos uma cosmovisão que prega uma moral cristã, se a gente não pregar uma ética cristã. Se nós não vivemos um senso de justiça cristão. Venha lá, vamos lá. Venha a nós o teu reino. O reino de Deus é o quê? O reino de Deus é feito de paz. Paz, justiça, amor. Justiça e alegria no Espírito. É isso que o texto bíblico fala. Justiça, esse reino é feito de justiça. E se nós não vivemos de tal forma a estarmos comprometidos com o Evangelho de Cristo, para trazer alegria, para trazer uma paz que excede todo entendimento, e essa paz aí é o shalom, que é uma paz na integralidade da paz, do bem viver, do bem-estar. Se a gente não viver de tal forma, enquanto igreja, nós não traremos o reino de Deus, uma vez que nós somos responsáveis. Porque a igreja do Senhor é essa avant-première, né? É esse trailer, é esse spoiler do reino de Deus. A tua casa, o teu lar, o teu ambiente de trabalho tem que ser essa amostra grátis do que vai ser o reino de Deus. Normalmente a gente fala de ir para o céu, mas o compromisso do Novo Testamento, e vão lá ler o Novo Testamento, nunca fala que nós vamos para o céu. Fala que teremos novos céus e nova terra. Em Apocalipse fala dessa forma. De que o reino de Deus vem e vai ser implantado aqui. Então o compromisso de fazer com que aqui seja um pedaço do céu é nosso. Estou sendo claro para você ou não? Sim. Sim, bem claro. E isso passa pelos dons, exercemos os nossos dons e utilizarmos os nossos dons para proporcionar paz, justiça e alegria no Espírito, independente se as pessoas vão entrar na nossa religião ou não. Porque não passa por isso. E aí a gente vai viver um outro modelo pautado no reino de Deus, no amor, nos relacionamentos e no serviço. E aí o nosso foco passa de ser vocacionados para cumprir uma missão para sermos vocacionados para cumprirmos uma missão com as pessoas. A gente não pode usar as pessoas para a gente cumprir o nosso ministério. As pessoas são o alvo do amor de Deus, elas são o alvo da missão de Deus. E a gente precisa fazer a nossa missão e o nosso ministério com a agenda desse reino. Sinalizando esse reino. Transformando essa realidade. Então não é plantar a igreja, é transformar a realidade. Não é pensar nas pessoas, é pensar de uma maneira sistêmica no coletivo. Essa forma que os vocacionados cumprem com a missão de Deus. Isso é uma forma da gente traduzir o grego e o hebraico que o Renato Gusto está te passando, Eduardo. E tudo aquilo que a gente passa no curso de teologia, em qualquer que seja o curso de teologia, a gente precisa traduzir tudo isso em uma praxis efetiva. Se a gente fizer isso, aí sim a gente tem uma mentalidade bíblica. Aí a gente entendeu Filipenses, aí a gente entendeu qual é a missão de Deus, e a gente está fazendo a missão de Deus com as pessoas, não para as pessoas. Porque se eu faço missão com, eu vou lá perguntar para a pessoa qual que é o problema dela, para eu levar uma resposta que tem a ver com o problema dela.
eu vou levar uma cultura que converse, que dialogue com a situação dessa pessoa. Eu vou lá levar não apenas uma vara, porque talvez o que ela está querendo não é uma vara, é uma tarrafa, ou é uma alinhada. Às vezes ela já sabia pescar e o que está faltando para ela é uma oportunidade na beira do lago. E aí eu preciso criar uma startup, eu preciso criar uma linha de microcrédito para dar acesso, empoderar essa pessoa, dar curso profissionalizante, dar uma faculdade, dar o que quer que seja, ensinar ela o que quer que seja, para empoderar ela, para eu fazer missão com ela. Então, Rinaldo, a gente precisa conversar com esses... O David Cornfield vai falar que 80% da igreja, eu falo que 70% da igreja está nessa situação que você falou, que já foi evangelizada, já foi batizada, já foi discipulada e não está fazendo nada. Muitas vezes a gente quer propor solução para essas pessoas. Não, a gente tem que descer no nível dela, esvaziar, ir no nível delas e perguntar, junto com elas, como eu posso criar, dar um novo prazer, um novo desafio existencial para ela se engajar nessa missão que é dela, que também é minha. Então eu preciso despertar dela, ver qual é a melhor linguagem, né? E às vezes passa por terapia, às vezes passa por oração, às vezes passa por jejum e oração, porque tem casta que é difícil. Às vezes passa tirar o foco dessa pessoa do mamon, que é só ganhar dinheiro, e essa pessoa só se envolve em atividades de network. Só se envolve em atividades que tem a ver com ganhar dinheiro. E aí, quando ela não está nesse tipo de atividade, ela está cansada em casa. E ela não se envolve com mais nada ministerialmente, porque ela fala, pastor, eu estou muito cansado. Porque a mente dela está nesse foco, ou de ganhar dinheiro, ou de não perder o emprego. E aí a gente precisa, às vezes, transformar pelo poder do evangelho, trazendo uma mentalidade. E às vezes não é só essa pessoa, às vezes é a gente. E a gente não tem coragem de se autodenominar, Renilson. De falar, puxa, eu estou assim. Estou levando mais ou menos assim a situação. Mais ou menos, porque eu não estou tão comprometido assim. Porque meu medo ainda tá de que será que Deus vai cuidar das minhas finanças ou dos problemas da minha família. Eu era pastor em tempo integral em Foz do Iguaçu, e aqui eu fecho. E como eu sabia que minha missão, e aí no caso, depois de eu casado, e a da minha esposa, era mais do que trabalhar em igreja, era cumprir com a missão de Deus, eu saí de tempo integral. E minha esposa deixou o trabalho dela e eu vim para Maringá para ganhar 1/3 do que nós ganhávamos juntos em Foz do Iguaçu. E eu vim para morar de favor na casa da minha mãe. E eu estava tranquilo. E às vezes não passando fome, mas às vezes uma necessidadezinha básica ali, a gente tinha necessidade. Eu estava morando de favor, eu não tinha espaço, né? Nós chorávamos, minha esposa chorava, ela não tinha o espaço dela. Às vezes ela chorava, porque antes ela podia fazer unha. Toda sexta-feira ela tinha manicure marcada, e aí ela teve que aprender a fazer unha, e ela não podia fazer unha toda sexta-feira. Ela teve que fazer a cada 3 em 3 semanas. E ela tinha que ir numa manicure mais barata, e ela voltava chorando, porque a manicure estragou toda a cutícula dela. Mas mesmo ao meio desse choro, a gente estava feliz, porque a gente entendia que estava cumprindo com a missão, mesmo não trabalhando com a igreja. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. E aí já foi 1h10 aí, viu, Humberto? Peço perdão, porque eu não sabia quanto tempo eu tinha, né? Pode continuar, até meia-noite, cara. Não. Pode continuar aí, fica à vontade. Não seria sábio da nossa parte. Outras pessoas também, né? Aí, ó. Campeão aí precisa de atenção, a Silvia precisa de atenção. Eu tenho certeza que vocês têm cônjuges e filhos ou pais que precisam de atenção. Eu só queria provocar vocês nessa direção. Enquanto tiver esse quadro do Daniel Botas,
nós enquanto igreja, não estamos fazendo com que Jesus seja Senhor de fato. Cabe a nós, os vocacionados, fazermos missão com as pessoas para que possamos ser uma amostra grátis, nosso lar, a nossa vida seja uma amostra grátis do reino de Deus, que é paz, justiça e alegria no Espírito, para que o reino dele seja implantado. O reino que começou em Jesus Cristo, que começou ali, mas está aqui agora e vai até o além. Essa continuidade do reino. Faz sentido isso para vocês, não? Sim. Mas, Total. queria provocar, provocou, viu, pastor Humberto? Consegui. Para que isso realmente aconteça, nós temos que buscar primeiro o reino de Deus. E o resto a gente vai conseguir fazer. O que seria a gente buscar esse reino de Deus? Oi, desculpa. E o que seria esse buscar o reino de Deus? Só provoquei, agora é com vocês aí. Olha, pastor, eu acho que de... Bom, é assim, né? Assim sai correndo. Pois é. Mas falando de acender e sair correndo... A fogueira e vai embora, né? Mas falando de acender a fogueira... Oi, pastor, diga, desculpa. Eu tenho uma pergunta e em uma frase eu queria uma resposta para a gente encerrar. O que você entendeu de praxis? Posso falar? Vida de verdade. Deixa eu repetir, porque eu acho que nem todos escutaram. O Rony falou o tempo todo aí de que a tua vida... Se você quer ser bíblico, não me venha com esse negócio de que você conhece a Bíblia inteira. Você não vai me pegar nessa pegadinha. Você tem que refletir isso. E essa reflexão, ela causa ação. Então, isso aqui não é um compêndio de estudos que você fez lá na Unicesumar, com pós-graduação, ainda não tem doutorado, mas vai ter. A ideia aqui é o que é praxis? O que você entendeu dessa praxis? Em uma frase, cada um aí vai me dando, aí só para eu saber que você pegou alguma coisa. É o bom samaritano, né? Se eu ver uma necessidade, eu não posso me ficar quieto diante dela, né? Pastor Humberto, é o servir... Oi, perdão. Diga, rapaz. Eu acabei falando aqui. Eu acredito que é o servir, né? É ser servo, é a gente estar na prática, estar servindo, estar atuando. Acho que é mais ou menos isso. Eu acho que é estar a Bíblia é refletida nas tuas ações? Viver o cristianismo. Não dá para a gente falar de Deus e deixar o carro estacionado em lugar proibido. Uhum. Não dá, né? E às vezes as pessoas... eu penso que a nossa missão, ela tem duas vertentes. Manter em nós a chama do primeiro amor por Deus sempre acesa. E em relação aos outros, resgatar esse primeiro amor, porque às vezes as pessoas vão para a igreja, elas estão indo mecanicamente, vão na igreja porque tem que ir para a ceia porque tem que ir, e o amor por Deus se esfriou. Por isso que às vezes elas acabam não falando de Deus, porque tudo se esfriou. Virou uma relação, às vezes, legalista, formal, e não tem o sentimento. Okay. Um sentimento dessa ligação com Deus. Não sei se eu consigo ser claro. Sim, vamos lá nas frases, então. Viver Cristo. Pois aí, Humberto, de você ser prático. A hora que você vê uma pessoa com fome, não adianta falar, nem só de pão viverá o homem. Você tem que entender o que isto significa realmente e transformar isso em prática, em ação. Aí eu falaria, seria me esvaziar
para servir. Porque eu confesso que o pastor Humberto conhece, vocês conhecem nossa rotina, nossa história. Às vezes não é fácil a gente não ficar com medo e não ficar preocupado com a situação, mas esse é o desafio que eu sinto, me esvaziar, né? Para servir, para olhar para fora. Olha, Renilson e eu, antes de voltarmos para o Morumbi, estávamos em outra igreja, e um rapaz tinha acabado de se formar no seminário, ele estava fazendo estágio naquela igreja, e ele fez uma pregação sensacional. E eu acho que cabe aqui, o título da pregação dele cabe aqui para nós. É a desumbigalização. Ok. Só exemplificando, às vezes são coisas simples, né? A gente, lá em Curitiba, tem uma pessoa que nos ajudava a cada 15 dias. E ao longo da ajuda, a Regina falava do evangelho para ela. Veio a pandemia, a Regina ligou e falou, olha, você não vem mais, né? Ela gritou, se perdeu, tal. Mas a gente continuou pagando o equivalente como se ela tivesse permanecido indo trabalhar. Toda a mensagem que a Regina levou fez sentido nesse momento, né? Ela refletiu um pouquinho. Então, às vezes, são coisas simples e pequenas, né? Pequenas para uns, importantes para outros. Mas é a prática do evangelho, acho que é isso, né? Pode ser uma coisa maior ou menor. E eu acho que se esvaziar, se colocar na posição da pessoa em necessidade. Então, quando a gente educa filhos, né? Muitos têm filhos aí, o Rafael está com um filhinho aí, o próprio Rony está com um filho. A gente se abaixar e olhar na altura dos olhos deles, né? É a mesma coisa com a pessoa em necessidade. O que se precisa? Não achar que aquilo que eu imagino que a pessoa precisa, eu devo ajudá-la dessa forma. Então, o esvaziar é isso, a gente deixar de lado o nosso achismo e realmente investigar o que a pessoa precisa realmente e se colocar na situação dela. Acho que é isso. Rony, tu acha que essa turma ouviu direitinho o que você... Sim, mas como é uma turma de crente cascudo, né? Todo crente Lá cascudo. A gente precisa apertar um pouco... Não, encardido não, a gente precisa apertar um pouco mais. Porque vocês estão numa posição, eu diria o seguinte, que o compromisso de vocês com o Evangelho tem que ser além disso, do que vocês têm dito. E a minha provocação de praxis é nessa direção. Vocês foram colocados por Deus em posições estratégicas para não apenas pensar... Vamos pegar dentro da administração, pensa sempre assim, a operação, né, ações de operação, ações táticas e estratégicas. Vocês estão aí para pensar não apenas a operação. Operação é aquilo que eu considero como a ética que todo cristão precisa ter. Né? Essa ética de que não pode deixar o carro em fila dupla, tem que registrar. Se você tem alguém que te ajuda nas questões da casa, tem que registrar, dedução de imposto tudo certinho, isso é o básico. Mas o que acho que vocês estão numa posição, e a responsabilidade comunitária de vocês, também com a comunidade de fé de vocês, é de que vocês têm que ir além. Vocês precisam pensar estratégias. Esse básico pensa assim, deixa eu tentar pensar rápido. Quem seguia Jesus? Jesus seguia, a multidão seguia Jesus, depois tinha um grupo menor que eram os discípulos, certo? Sim. Jesus pregava esse tipo de comportamento para a multidão.
Nós não somos mais multidão, nós somos discípulos. E dos discípulos tem aqueles que são mais chegados ainda, que o peso é maior ainda. Como ficar acordado com Jesus durante uma vigília de oração na véspera dele ser crucificado. Né? O grupo de discípulos que é mais junto tem uma responsabilidade maior. Nós somos discípulos. Nós temos que pensar as estratégias. Para nós, pensarmos, por exemplo, vou pegar esse exemplo como cristão, certo? Desse exemplo que o Eduardo deu. A partir daí, né? É apenas um pensamento. O que eu estou falando agora não é bíblico, ok? O que eu estou falando agora é uma reflexão minha. Por exemplo, eu preciso pensar bacana de dar o dinheiro que a pessoa precisa, mesmo ela não podendo vir na minha casa. Mas eu preciso pensar outras saídas para essa pessoa. E aí a nossa mente com os dons que eu tenho, na área que eu sinto que Deus me colocou para trabalhar, como eu posso pensar de uma maneira estratégica? Não operações, mas questões táticas, questões estratégicas. Vou dar um exemplo. O Humberto está compartilhando questões da escola bíblica. Mas a escola bíblica não pode ser um resultado final, ela é parte maior de um todo. E como é pensar estrategicamente? É pensar sustentabilidade, pensar uma formação continuada, pensar novas tecnologias. Então, ele e a equipe que está com ele nisso aí, precisa pensar essas situações. Isso é pensar estrategicamente. Para viabilizar não apenas uma vida, mas para pensar muito mais vidas. Então, na área que eu me sinto vocacionado, somado com os dons que eu tenho, como eu posso pensar a missão de Deus de uma maneira estratégica? Como eu posso viver os valores desse reino de uma maneira estratégica que vai além de ações pontuais? Não sei se eu fui claro. Certo. Foi sim. Sim, foi bem claro, bem claro. Bem claro. Eu acho que biblicamente, né? Essa mente bíblica que foi expressa aqui, ela causa transformação, não tem jeito. Se você quer ter uma mente bíblica, tem que causar transformação. Eu não ouvi a Heleninha hoje. E nem ouvi, a Regina já falou, e a Letícia também. Eu tô quietinha hoje. Hoje nós estamos aprendendo, cara. Até o Fábio está quieto. O que você está falando? Aprendendo, cara. Eu já estou pensando aqui. A Carol está aí do lado, né? Entendeu? A Carol está aí do lado, só olhando. Eu vi ela concordando com muita coisa. Eu acho assim que eu entendo que a gente precisa ter essa renovação, essa transformação da nossa mente a ponto de que a gente efetivamente reflita Jesus. Então, não basta a gente tentar curar a dor, mas a gente precisa evitar. Então, por exemplo, essa questão de desigualdade social, injustiça social, a gente tem que lutar contra isso. Então, fazer um certo, vamos dizer assim, um assistencialismo, isso não vai resolver o problema, isso não é buscar o reino, né? Para que o reino de Deus venha, isso não deve existir. Então, eu acho que pegando o gancho dessa situação, né, que a gente que a gente está levantando, foi uma coisa que durante a pandemia, acho que até acho que não tem a ver com a pandemia, mas tem a ver com o olhar com outros olhos. Acho que é essa renovação mesmo de mente, né? E eu me peguei pensando, puxa vida, por que eu preciso ter alguém me servindo dentro da minha casa, cuidando da minha família? Isso me doeu profundamente. Então, acho que isso que o Rony falou, a gente tentar promover oportunidades para essas pessoas, para que a gente não tenha mais essa situação em que a gente tenha empregos que são tão vulneráveis, né?
nesse cenário que a gente está vivendo, essas pessoas tiveram que parar de trabalhar porque não podiam ir para as nossas casas, para fazer limpeza, enfim. Então, é pensar além, é pensar como eu posso promover algo que essa desigualdade não exista. Ou as pessoas que moram na rua não puderam ficar em casa, né, protegidas do vírus. Então, eu acho que é onde a gente deve ir. O Reagan, uma vez mesmo, o presidente Ronald Reagan, falou uma vez que o melhor programa social que ele já viu na vida dele se chama emprego. Então, gente, eu acho que eu queria, né, desafiar você a pensar, se você fosse pastor hoje, e tivesse que pastorear uma igreja aí com a sua esposa, vendo essas mortes que nós tivemos, e você conhecendo a palavra do jeito que você conhece, como é que você ficaria? Como é que ficaria teu coração? Eu queria que você dormisse com essa, tá? Não é questão daqui da gente responder nada não, porque o tempo já não dá. Mas olha, vamos deixar de papinho, porque o que Deus está fazendo com a gente aqui é colocar a gente direto na rua, tá? É onde você vai estar daqui a pouco. Quando Deus abrir as portas para você e colocar você em algum lugar, seja no ministério de uma igreja ou não, a ideia é como é que você vai refletir a Bíblia que está em você. E isso vai ser o grande desafio da gente nos próximos meses, porque vem aí a pós-pandemia e o povo vai estar cobrando a Bíblia que você pregou antes da pandemia. Eles olham para nós e querem ver respostas da fé que nós temos. E aí Jesus vai aparecer, os milagres vão acontecer e as transformações vão surgir. Porque eu não acredito que uma vez que a palavra de Deus seja pregada, ela volta vazia. Isso é parte daquilo que o Senhor disse para a gente. Eu queria agradecer, Rony, pela tua vida, cara. Você é um tremendo amigo, trabalha o dia inteiro, eu sei o quanto você trabalha para estar aqui com a gente. Essa 1 hora e quase 2 horas de conversa. A gente gostaria de ter você outros momentos também. É isso mesmo? Com certeza. É bom ter você outras vezes. Então, para vir aqui cutucar a gente de novo, isso é muito legal a gente ter esses papos ministeriais que a gente está tendo aqui. Beleza, gente? Deu para a gente refletir um pouco? Muito, fantástico. Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Ô, Nemer, eu acho que a gente já pode vender essa aula lá no Sesumar. O que você acha, cara? Eu acho uma boa. Dá pra gente faturar algum, garantir o próximo rei. Fusquinha pros colegas lá, meu. Falei assim, ó, aqui, a gente tem aula particular aqui, mano. Ainda bem que você lembrou de começar a gravar, né, desde o começo, porque o senhor Nemer tinha esquecido, né, seu Fábio? Eu gravei. Parabéns. Uma coisa eu queria dizer aí pro Silvio. Silvio já tá aí ainda, Silvio? Silvio, André. Tô aqui ainda. Vocês querem conhecer um pouco mais da Unicesumar? Fazer aqui uma merchandising aí da faculdade? Depois eu posso dar para vocês o endereço, que a maioria das pessoas aí estão fazendo também. É muito legal o que eles se propõem lá. Tem pós-graduação, tem tudo. Eu estou fazendo sociologia depois de velho. E olha, confesso a vocês que isso tem me aberto a mente para entender um bocado de coisa que eu não entendia antes. Eu sei que a palavra de Deus é boa para tudo, mas a sociologia ela te ajuda a fazer leituras do contexto para que o texto faça sentido aonde você está morando. Então, eu queria te animar, não pare por aí. Você é um pastor, um líder, a Bíblia na mão e jornal na outra, ou então qualquer outra matéria na outra mão, para que você se torne aí um conhecedor e saiba fazer leituras no contexto que Deus te colocar. Hoje em dia, essa frase do Calbart de Bíblia na mão, jornal no outra, eu já falei. Já não pega mais.
É só uma, aqui, ó. É só uma mão. Você pega o celular e já resolveu. A outra é no celular. São 2 apps. Agora são 2 apps. Ô, Rony, você percebeu que o pastor Humberto está no programa e eu indico, né? Já não vai pagar mensalidade esse mês. É o que eu ia falar, ele está querendo ganhar brinde. Pode ter certeza que eu poderia, mas a minha mensalidade é cheia, viu? Pode ter certeza. É o que eu tenho que pagar, né? Mas se tiver alguém querendo ir, pode ter certeza que tem alguém aqui no grupo que está precisando dessa indicação. Ô, Humberto, agora falando de negócios, então, a Batista do Morumbi tem parceria comercial com a Unicesumar ou não? Ainda não. Não? Não. Precisava melhorar isso, hein? Demorou, pastor. Demorou. Lá vem ele. Você dançou, Rony. Isso era conversa particular, bicho. Você dançou. Não. É porque o objetivo é... Depois eu não pode ser que eu não lembre, ou faltou essa sensibilidade de puxar no particular. A gente gravou agora. Não. Nossa, Rony, nós somos um particular. Talvez o pastor não saiba. A gente consegue fazer essas parcerias comerciais para dar desconto para todos os cursos. E aí tem um curso que eles chamam de curso turbinador, que é um curso que tem mais desconto. Mas dá para oferecer para... Agora que eu estou terminando, é sacanagem, Rony. Olha, gente. Eu acho, de qualquer maneira, vamos conversar, Rony. Vamos. Eu, na verdade, gostaria de fazer graduação e pós-graduação, os dois juntos, mas... Calma. Cara, não consegue. Fique tranquilo. Devocional às 9 horas da noite, tanto trabalho. Quer fazer 2 cursos agora. Mas eu queria animar vocês todos. Não parem de estudar. Hoje, se você quer fazer parte, ou quer conhecer pelo menos um pouquinho desse mundo VUCA aí que a gente está pregando, é bom você estudar muito. E olha, não é porque você também tem tanto estudo, vai poder fazer qualquer coisa. Mas ajuda você a fazer leituras que são importantes para a aplicação da palavra de Deus, que serve para todas as coisas. Gente, eu acho que nós já passamos do tempo. Eu queria deixar o meu amigo cuidar do filhinho dele, o Noah, e da esposa dele. Que Deus abençoe todos vocês. Alguém pode orar pelo Rony, pela família dele, pela Carol e pelo Noah? Humberto, eu agradeço o convite. Isso me refresca a alma, momentos como esse, de coração, assim, porque é como se me afinasse, né? Novamente aí, me colocasse na rota, para eu estar sempre me mantendo antenado para onde eu preciso ir. Isso dá sensibilidade para o coração, porque a gente precisa ter esse coração sempre sensível para essas necessidades. Fico muito feliz de conhecê-los, assim, ainda que de uma maneira virtual, né? Tão gostoso. Eu não sei o nome da esposa, imagino que seja a esposa do Nemer. Helena, esse sotaque paulistano é muito legal, é muito gostoso. Eu sou paulistano também de nascença, assim, eu gosto demais desse sotaque carregado, assim, né? Não, sabe por que eu falo pausado? Porque já aconteceu várias vezes chegar, por exemplo, na casa de um amigo, na portaria, como é seu nome? Helena. A dona Milena está aqui, então tem que falar Helena. E porque tem que falar o nome dela, que se falar o meu porteiro esquece, né? Starbucks, assim, só dá problema. Mas obrigado. De coração, viu, Humberto, pela possibilidade. Eu me sinto honrado de vocês gastarem aí pelo menos quase 2 horas, emprestarem os ouvidos para eu poder falar aos ouvidos e aos corações de vocês. Obrigado, minha família agradece por essa oportunidade também de entrar na casa de vocês. Hein? A gente que agradece. Alguém quer orar por ele, por favor? Fabiano. Não deixa aluno que tirou nota baixa orar por mim, não, senão vai fazer oração contrária. O Fábio é o nosso boca de ouro.
O Edu levantou a mão, rapaz. Posso orar aqui? Sim. Ô, Presta atenção. Mantovani, olhando você daqui, eu não quero que você se sinta constrangido nem ofendido, mas você é a cara do Jacan. Do chefe Jacan. Rapaz, Tinha bem chegou. que nem ele. Pessoal, a partir da próxima quarta-feira, nós vamos ter o Jacan conosco. Eduardo, É brincadeira, eu não se sinto ofendido, mas... Rony, o cara já tem a fama de pinguço. Agora vai virar o Jacan, bicho. Agora, bicho. Acabou, tá feito, cara. O quadro tá montado. olha, nós vamos fazer, Rony, nós vamos fazer uma excursão a Unicesumar depois que essa pandemia passar, levando essa turma toda. Para eles conhecerem o ambiente em que as coisas acontecem lá. Aí você tem que dar uma volta com a gente naquela cidade lá. Poxa, eu me orgulho demais de onde eu trabalho, gente. Para mim, ali, pessoal, eu me orgulho demais da minha cidade, demais da minha família, do meu trabalho. Ó, a torcida do São Paulo já começando a se manifestar para amanhã. Eu já tive o prazer de conhecer, é muito legal lá, muito legal. Então eu falo com muito orgulho, assim. E eu ciceroneio, eu levo para conhecer. A gente faz isso com Maringá. Faz Maringá, Unicesumar, onde vocês quiserem. Beleza. Edu, para por ele. Ele vai orar agora. Senhor Deus, a gente agradece, Pai, esse momento precioso de ouvir a Tua palavra, de ouvir um servo Teu que é comprometido, que tem a vida, o coração, a mente voltada para andar nos Teus caminhos, Pai, com seriedade, com um propósito de reconectar o mundo contigo, Pai, de que em algum momento o Senhor seja o Senhor de fato desse planeta todo, Paizinho. Te agradecemos por isso, por cada um aqui presente, por cada família que é representada aqui, Senhor, e o pedido que faço é que a gente possa cumprir a Tua missão, Pai, possa cumprir ir além do entendimento que a gente tem da grande comissão, Pai, de olhar o próximo e não nos afastarmos, mas além do Evangelho, da libertação, a gente, de fato, viver esse mundo que a gente vive, Pai. E que esse Teu Evangelho seja presente, seja como Jesus fez, Pai, que a gente às vezes imagina impossível de fazermos, mas que o Senhor nos capacite para que a gente possa levar um Evangelho verdadeiro para aqueles que nos cercam, Senhor. É isso que eu oro pela Tua igreja, pela Unicesumar, que continue fazendo levando conhecimento, que é uma forma de libertação das pessoas, Pai, e que o Senhor esteja conosco, nos guardando, em especial com o Rony, o filhinho, a esposa, guardando-os, preservando-os nos Teus caminhos, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Rony, veja esse negócio de como a gente pode fazer essa parceria aí. Marcos, dá um tchauzinho aí para ele te... O Marco, ele é o gerente, né, da nossa igreja, o gestor da nossa igreja. E para nós é um privilégio. Ele está fazendo também o Unicesumar. Vai ser muito legal a gente falar desse assunto. Eu vou entrar em contato contigo. Opa, tem alguém aí vendo a novela, hein? É o Noah que chegou aqui com o celular. Então tá bom. E aí a ideia seria a gente conversar depois contigo. Legal. Eu coloco na linha aí algum polo que seja perto aí da igreja, ou que fica mais perto de alguém, peço para o gestor do polo pedir para a Zona Sul, São Paulo. É a Zona Sul. Legal. O gestor comercial possa visitá-los aí e fazer esse tipo de parceria, tá? Isso acho que traz um benefício mútuo para nós, traz alunos, vocês conseguem abençoar os membros aí. Minha última fala para vocês, só um minutinho. Filho, abaixa o som, por favor. Minha última fala. Fica quieto. Gente, o Brasil está olhando para a igreja de vocês.
A igreja de vocês é uma igreja que inspira, eu tenho certeza, não só o Brasil, mas eu aqui do Paraná, de Maringá, de Foz do Iguaçu, olhamos para aquilo que vocês fazem, para aquilo que vocês são. Então, eu sei mais de uma pessoa que saiu daqui para ir fazer visita, para conhecer os ministérios, para conhecer o trabalho da igreja de vocês. Eu já fiz isso. Na época, eu fiquei à tarde na casa do Josué, para poder ir conhecer, fazer uma visita ministerial. Então, orem, levem com carinho, levem com compromisso isso, porque vocês inspiram muitas outras igrejas no Brasil inteiro, né? Então, eu quero falar isso puxando vocês para a responsabilidade, mas também para o privilégio de vocês estarem numa comunidade de fé, referência, séria, né? Então, eu fico muito feliz por saber que vocês são essa comunidade. Viu? Isso, para mim, me orgulha muito estar aqui com vocês. Obrigado. Muito obrigado, cara. Obrigado, Rony. Obrigado. Obrigadão, Rony. Um abraço aí para todos. Rony, Abraço, gente. Eu vou ter que voltar aí para ver meu filho. Já deve estar morrendo de saudade, né? Ele faz aniversário amanhã. Puxa. Aliás, eu queria, em uma outra coisa, orem pelo Isaac Félix. Ele perdeu a mamãe agora há pouco. Então, ele está precisando das nossas orações, tá bom? Mandou um áudio aqui para mim. A gente ora. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a todos. Obrigado, gente. Obrigado, Rony. Tchau, gente. Tchau, gente. Abraço. Obrigado pelo convite. Ninguém quer ir embora, hein?